Livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 1, todos que acharam digam amém. Diz assim: foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Queiram estar assentados? Muito obrigado. Queridos e amados irmãos, eu quero esta noite, debaixo da inspiração que o Espírito de Deus nos concede, trazer uma palavra ao seu coração, vinculando-me ao seguinte tema: aprendendo com Moisés. Aprendendo com Moisés. Sem nenhuma dúvida, Moisés, ele foi um dos personagens mais marcantes de todo o Antigo Testamento, e por que não dizer, de toda a Bíblia. Sua história inicia-se de uma forma maravilhosa. Quando ele nasce, como nós lemos aqui, precisa ser escondido por sua mãe, para não ser morto por um faraó insano. Sua mãe, não podendo mais esconder, decide colocar o menino no Nilo e deixar que Deus se responsabilizasse dele. Moisés é encontrado pela filha de Faraó, que o cria como se fosse o seu filho. Moisés viveu 120 anos. Sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Esses períodos apresentam pontos relevantes, marcantes e cruciais na vida de Moisés, que podem muito bem ser aplicados à nossa vida. Quando nós falamos da vida de Moisés, devemos mencionar os milagres, devemos mencionar o que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Como disse, viveu 120 anos, dividindo a sua vida em 3 períodos de 40 anos, percebemos que no primeiro período da sua vida, ele nasce no Egito, cresce no Egito, aprende a cultura, os costumes, as leis egípcias. Este período para Moisés foi um período de aprendizado. Aqui eu encontro algo muito importante na vida de Moisés, a fase da preparação. Todos nós passamos pela fase da preparação. É nessa fase que diferenciamos o certo do errado. E isso, é claro, irmãos, que em todas as áreas da nossa vida, no colégio, no trabalho, na vida ministerial, e por que não dizer, até na vida amorosa, precisamos nos preparar, precisamos buscar preparo
para ser um melhor obreiro, no meu caso, para ser um melhor pai, para ser um melhor esposo, para ser um melhor profissional, independente da área que você esteja inserido. É necessário, é importante haver preparação. Moisés passou por essa fase, a fase da preparação. A fase da preparação, ela é muito importante na nossa vida, porque se estivermos preparados, dificilmente nós vamos errar. Como por exemplo, um médico, quando ele está se formando, se graduando, se ele assimilar tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele copiou, tudo aquilo que ele aprendeu no seu tempo de curso, com certeza ele vai ser um bom médico. Ao contrário daquele que gastou apenas o dinheiro, não assimilou o conteúdo e agora vai ter que, de uma forma superficial, desenvolver o seu trabalho. Então, percebemos que a fase da preparação, ela é uma fase muito importante para a vida de toda a pessoa que precisa e que necessita ser bem-sucedida na sua história de vida. Moisés, ele passou por esta fase. Dentro do período de 40 anos, este primeiro período de 40 anos da vida de Moisés, quando ele nasce no Egito, aprende a cultura do Egito, está no Egito, houve um dia que Moisés estava andando pelas ruas do Egito, e ele já era sabedor, ele estava ciente, que não era um egípcio de sangue, mas sim um hebreu. Enquanto ele estava andando pelas ruas do Egito, ele percebe um soldado egípcio espancando um de seus irmãos, um hebreu. E o que ele faz? Com uma atitude inconsequente, Moisés parte para cima daquele homem, o mata e depois o enterra na areia. Neste primeiro período de 40 anos da vida de Moisés, se em primeiro lugar ele foi preparado, em segundo lugar, nós percebemos que ele foi inconsequente. Percebemos claramente esta inconsequência no momento em que ele mata um egípcio. Você vai ler isso no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 12. Ele não refletiu no que a sua decisão poderia gerar. Moisés, ele entendia que de alguma forma Deus iria usá-lo para ajudar o seu povo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, no versículo de número 25, quando nós lemos que Estevão estava ali se defendendo perante aqueles que estavam acusando, a Bíblia registra assim, Estevão falando, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes haveria de dar liberdade pela sua mão, mas seus irmãos não entenderam. Moisés sabia, irmãos, que ele seria uma pessoa que Deus usaria para uma grande obra no povo de Deus. Moisés, ele era sabedor, ele estava ciente que ele seria um personagem que Deus iria usar para uma grande tarefa. Porém, nesse episódio em que ele mata um egípcio, nós vemos Moisés tentando de alguma forma libertar o povo. Só que Moisés, infelizmente, agiu da forma errada. Ele se precipitou, agiu sem o consentimento do Senhor, agiu sem a ajuda do Senhor, foi inconsequente. Aqui eu percebo, queridos, um grave erro que nós cometemos muitas vezes, e que através da vida de Moisés, nós devemos observar e ver o que aconteceu com Moisés, para que isso não aconteça na nossa vida. Moisés foi inconsequente. A palavra inconsequente significa pessoa que não mede as suas consequências, ou a consequência dos seus atos, até mesmo uma falta de responsabilidade. Perceba, meus irmãos, que a inconsequência está relacionada à falta de responsabilidade. Quando agimos de maneira inconsequente, devemos nos preparar
para colher os frutos da nossa inconsequência. Vemos na Bíblia inúmeros casos de inconsequência, que geraram para seus praticantes danos irreparáveis. Moisés, quando ele parte para cima daquele egípcio e o mata, em uma atitude inconsequente, Moisés, depois desta cena, precisa empreender fuga, porque ele agora está sendo acusado de assassinato. Ao longo da Bíblia, nós vemos inúmeros casos de pessoas que não pensaram, de pessoas que agiram por impulso, e depois tiveram que colher os frutos da sua atitude inconsequente. Quando olhamos para a Bíblia, vemos o caso de Jacó, induzido por sua mãe, para roubar o direito de primogenitura do seu irmão. A princípio algo tranquilo para ela e para ele, mas uma atitude impensada, o que gerou uma intriga, gerou uma ira no coração do seu irmão, que desejou ardentemente matar a Jacó. Vemos isso claramente na vida de Saul também, atitudes inconsequentes. Deus um dia chega para Saul, o primeiro rei de Israel, o primeiro homem que carregou na sua cabeça uma coroa, sentou em um trono em Israel. Certo dia Deus chega para esse homem e diz assim: Saul, levanta o teu exército e vai até a terra de Agag, e quando você chegar lá, entre este povo, os amalequitas, mata, não traga nada para Israel. Diz a Bíblia que Saul, a um primeiro momento, recebe esta palavra de Deus, mas com uma atitude inconsequente, ele desobedece a ordem de Deus. Vai até a terra do povo que Deus havia mandado ele guerrear. Deus disse: não traga nada para Israel. Ele traz o despojo para Israel, o melhor das sementes, o melhor do gado. Deus disse: mata o rei. Ele traz o rei vivo como prisioneiro para Israel. Uma atitude inconsequente. Percebendo que estava com saldo negativo diante do Senhor, Saul tenta sacrificar. Não era função dele sacrificar, mas como mais uma vez, uma atitude inconsequente, não pensou, não refletiu, agiu de forma desordenada e sofreu a rejeição de Deus na sua vida. Quando eu olho para o texto bíblico, queridos, eu percebo a história de Davi, um homem que também agiu de forma inconsequente. Mas Cleiton, peraí, você está falando do homem que no Salmo 89, verso de número 19 e 20, a Bíblia diz que Deus achou Davi. Sim, eu estou falando desse mesmo Davi. Estou falando do mesmo Davi que certa feita Deus disse: é um homem segundo o meu coração. Um homem que andava naquilo que Deus havia pedido para ele andar, em conhecimento, em obediência, em sabedoria, só que também agiu de maneira inconsequente. Certo dia, Davi está na sua casa, no seu palácio, não deveria estar ali, deveria estar na guerra. Vai até a janela e o que ele vê? Uma bela mulher. Deseja aquela mulher. Uma atitude impensada, uma atitude sem refletir. O que ele faz? Possui aquela mulher engravida, e Davi agora vai tramar um plano mirabolante para tirar a vida do marido daquela mulher. O que nós vemos com isso? A morte do filho que foi gerado em Betseba. O que nós vemos com isso? Um homem segundo o coração de Deus, um homem achado por Deus, que agora vai ter uma família totalmente desestruturada. Filho matando irmão, filho matando filho, pessoas que estão ali debaixo da autoridade de Davi, filho olhando para o próprio pai e querendo usurpar o trono do seu pai. Uma família que estava sofrendo a atitude da inconsequência de Davi. Quando eu falo de inconsequência, eu lembro de Jonas, irmãos. Deus fala para ele: vai a Nínive pregar. Ele se disponibiliza, se levanta, mas para fugir da presença de Deus, entra em uma embarcação. Aquela embarcação quase naufraga, porque os homens que estavam ali não percebem que havia entre eles um inconsequente, um homem que não pensou, que não refletiu, mas decidiu a um primeiro momento fugir daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Percebem
observam que estavam ao lado de um inconsequente, de um homem que agiu sem pensar, o lançam nas águas, e aquele homem, o que acontece? É engolido por um grande peixe. O que é isso, queridos? O que é isso senão a reação de uma ação inconsequente? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um grande general, Naamã, indo em direção ao profeta e dizendo: quero ser curado. E o profeta fala para ele: mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. Ele mergulha, depois que sai do 7º mergulho, chega para o profeta e diz assim: olha, eu quero agradecer pelo milagre que aconteceu na minha vida, e eu quero te dar aqui um valor, eu quero te presentear. E o profeta não aceita. E o que acontece com o moço do profeta? Uma atitude inconsequente. Geazi sai correndo e diz: olha, se o meu senhor não quer, eu quero. Não pensou, não refletiu. E o que aconteceu na vida dele? A lepra que estava sobre Naamã veio sobre a vida dele. Reação de uma ação inconsequente. Quando você não pensa para agir, quando você não reflete, quando você não para medir o seu passo, para ver se é realmente necessário, para ver se realmente é correto, para ver se realmente vale a pena, para ver se realmente é da vontade de Deus, e você toma uma atitude, se essa atitude não for a vontade de Deus, e for uma inconsequência da sua vida, se prepare para usufruir, melhor dizendo, dos frutos penosos dessa atitude inconsequente. Moisés não pensou, irmãos. Moisés não refletiu. Ele poderia simplesmente ter ido lá e, como diz o meu pai, apaziguado, separado, ter dito: olha, não precisa bater, você já debateu demais. Mas não, ele se ira, vai para cima daquele soldado, daquele homem que estava espancando o hebreu, e mata. Não pensou, não refletiu, foi inconsequente. Outro dia, Moisés vê 2 hebreus agora, conversando, brigando entre eles, e fala: olha, não precisa brigar. E um deles olha para ele e fala assim: sim, você vai nos matar, da mesma forma como você fez com aquele egípcio? Moisés percebe que o seu crime havia sido descoberto, e o que ele faz? Ele foge. Moisés agiu sem pensar. Aqui, queridos, nós encontramos um perigo muito grande, quando achamos que nós mesmos podemos resolver os nossos próprios problemas. Devemos aceitar que diante de nós, todos os dias, nos deparamos com situações que sozinho não adianta tentar, você não vai conseguir resolver. Sozinho você não vai dar jeito, sozinho você não vai conseguir solucionar. Mas, Cleito, como é que eu faço então, quando você se deparar diante de um problema, diante de uma situação que sozinho você não consiga resolver? Apresenta para Deus, meu irmão, entrega nas mãos do Senhor, consulte ao Senhor, não venda, não troque, não empreste, não alugue, não viaje, não dê um passo, se não for da vontade, e se você não estiver na direção do Senhor. Não faça nada sem saber se a mão de Deus vai estar sobre a sua vida, sem saber se Deus está compactuando com a decisão que você vai tomar. Eu já vi muitas pessoas se frustrarem porque agiram sozinhas. Eu conheço muitas pessoas que não consultaram a Deus, até mesmo para casar. Precisa consultar a Deus para casar? Precisa orar a Deus, para que Deus coloque uma pessoa certa no teu lugar, na tua frente, na tua vida. Ah, mas Cleiton, ela é tão gatinha. Irmão, fica tranquilo aí, tá? Porque o recado de Deus vai ser entregue essa noite para você. Mas ela é tão gatinha. Mas muitas vezes essa gatinha pode arranhar. Não, mas ele é um pão. Mas esse pão pode embolorar depois de casar. Então consulte ao Senhor. O que eu conheço de pessoas que estão enroladas financeiramente, porque entraram em uma prestação que não tinha necessidade, entraram em um processo que não haveria motivo para estar ali, mas para impressionar pessoas que não conhecem, para mostrar para pessoas que não conhecem, que tem, que pode, que consegue, entraram, e hoje são pessoas frustradas, e hoje são pessoas decepcionadas. Agir sem pensar é um perigo muito grande.
Agir sem pensar é um erro que mesmo a gente falando, a gente orando, a gente pedindo a Deus, a gente pode incorrer nesse erro, todo dia. Se você não pedir, Deus, me dá discernimento, me ajuda a decidir, se é para ir, se é para ficar, se é para falar, se é para calar, me ajuda, Senhor, me dirige os meus passos. Essa é a oração que você tem que fazer. Você tem que entender que você deve refletir antes de tomar alguma decisão. Consulte ao Senhor, pois, meu irmão, Deus não vai deixar você errar. Não, você não entendeu. Deus não vai deixar você errar. Deus não vai deixar você se frustrar. Deus não vai deixar você se decepcionar. Apresenta para Ele o teu projeto e Ele vai dizer se é da vontade dEle. Apresenta para Ele o teu sonho, Ele vai dizer se é da vontade dEle. Antes de tirar o projeto do papel e colocar na execução, deixa Deus dizer se é da vontade dEle. Deixa Deus dizer se é do consentimento dEle. Porque senão você vai agir de forma inconsequente e você vai se decepcionar. Moisés mata e agora foge. Diante do quadro que ele mesmo pintou, agora ele tem que se ausentar dessa situação, tem que fugir. Para a pessoa inconsequente que age sem pensar, fugir sempre será a melhor escolha. Para pessoas que agem sim a direção de Deus e depois se frustram, dificilmente você vai ver uma pessoa diante de uma situação frustrante tentar e querer resolver a situação. O que ele quer fazer? Ele vai fugir, ele vai tentar sair, pegar um outro caminho, pegar um atalho. Não deu certo por aqui, porque eu agi errado. Eu sempre digo isso: se fosse possível voltar algum tempo atrás na vida, para dizer sim quando você disse não, para dizer não quando você disse sim, se fosse possível, irmão, seria maravilhoso, entrar numa máquina do tempo e voltar lá no passado e refazer tudo de novo, mas não é possível. Não é possível. Então reflita antes de você tomar uma decisão. Consulte ao Senhor antes de você tomar qualquer decisão, porque depois, meu irmão, a única alternativa é você fugir e se ausentar da responsabilidade de um ato inconsequente. Moisés fugiu, e aqui quando ele foge, termina o primeiro período de 40 anos da sua vida. Moisés agora tem 40 anos, vai para o deserto e começa o segundo período de 40 anos da sua vida. Nesse período, Moisés vai para o deserto, fugindo como um assassino. Chega no deserto, todos nós conhecemos a história. Ele está lá, conhece a sua esposa, Zípora, casa-se com ela, constitui uma família, começa a trabalhar no deserto, apacenta as ovelhas do seu sogro, Jetro, está lá trabalhando, cuidando da vida, fugiu da responsabilidade, fugiu daquilo que havia feito. Está lá Moisés, fazendo o trabalho que ele achava certo. Mas um dia, meu irmão, apareceu o Senhor para ele, porque eu, depois que cometo um erro, eu fujo, eu posso me esquecer, mas existe um Deus no céu, que não esquece de nenhuma das minhas e das suas atitudes. Aparece o Senhor para ele, numa sarça, pegando fogo. Moisés via a sarça pegar fogo todo dia, tenho certeza disso, porque o deserto é um calor insuportável, e a sarça, por ser uma planta seca, quase não tem água na sua composição, ela entra em combustão muito fácil. Moisés via a sarça pegar fogo todo dia, mas o que chamou a atenção dele para essa, é que o fogo queimava, e não consumia a sarça não virava carvão, a sarça não acabava, a sarça não evaporava, e Moisés foi para perto para ver aquele fenômeno, e quando ele está chegando perto, a Bíblia diz que Deus não fala, a Bíblia diz, e Deus bradou do meio da sarça. Deus aparece para o homem que havia fugido, Deus aparece para o homem que havia renunciado à responsabilidade de uma atitude inconsequente, e Deus aparece para ele, para dar a ele e entregar a ele uma grande responsabilidade. Eu vejo aqui, que nesse segundo período de 40 anos da vida de Moisés, Moisés começa a viver experiências com o Senhor, Moisés começa a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Sabe o que eu percebo aqui? Ainda que talvez você tomou uma atitude
inconsequente, que gerou um dano grave na sua vida, que gerou um dano cruel na sua história, é possível sim você reatar o elo de intimidade que você tinha com o Senhor. É possível sim você reatar o elo de ligação que havia, uma intimidade, uma comunhão, uma amizade com o Senhor. Por que eu falo isso? Porque existem pessoas ainda no nosso meio, hoje em dia, que ficam se martirizando por coisas que fizeram no passado, por atitudes que tomaram no passado, até mesmo antes de aceitar a Jesus. Meu irmão, você esquece que a partir do momento que você entrega a vida a Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Dos teus pecados, das tuas transgressões, Deus não esquece, Deus ele esquece, Deus não se lembra. E por que você tem que ficar relembrando? Ah, mas aquele dia eu fiz aquilo. Ah, mas aquele dia eu tomei aquela decisão. Ah, mas aquele dia eu fiz isso de errado. Você fez de novo? Não, foi só aquele dia. Então esquece. Se você pediu perdão, Deus te perdoou, esquece. Tem pessoas que ficam se martirizando, pessoas que ficam sofrendo com coisas que fizeram no passado, que nem Deus, meu irmão, até Deus já esqueceu, e você fica lembrando, deixa isso de lado. Na vida de Moisés nós aprendemos isso claramente, uma atitude inconsequente, uma atitude errada que ele tomou, uma atitude inconsequente que ele teve, não quebrou, não deixou de lado um possível elo de comunhão com Deus novamente. Meu irmão, entenda uma verdade de Deus sobre a sua vida essa noite: o diabo fica jogando o seu passado todo dia na tua face, dizendo que você fez, dizendo que você foi, dizendo que você era. Deixa isso de lado, esquece o teu passado, olha para o teu futuro é o céu, o teu futuro é o céu, aleluia. Moisés é a prova viva de que é possível, depois de um ato de inconsequência, reatar um elo de intimidade com Deus, e ele faz isso. No Egito, Moisés conhecia Deus apenas por histórias, apenas por conteúdo. Deus era revelado a Moisés teoricamente apenas. Agora no deserto, Moisés vai conhecer a Deus pessoalmente. Moisés nunca antes havia tido um contato pessoal com o Senhor, porém no deserto, ele se revela de uma forma extraordinária. Neste período, Deus apresenta a ele um grande projeto, uma grande missão. Moisés iria assumir uma grande responsabilidade. Você imagina? Deus aparecendo para ele dizendo assim: olha, você tem um passado, mas vamos deixar de lado esse passado, porque eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida. Eu tenho uma grande obra para realizar em você. E nesse segundo período de 40 anos da vida de Moisés, quando ele já está tendo uma intimidade com Deus, conversando com Deus, e Deus apresenta para ele um projeto, meu irmão, se fosse eu abraçava. Se fosse eu dizia: tá bom, Senhor, me entregava. Mas o que Moisés faz? Ele tenta se esquivar do projeto e do plano de Deus na vida dele. Deus aparece para ele na sarça e dá uma grande tarefa. A reação de Moisés, a um primeiro momento, foi temer. E por algumas vezes Moisés tenta convencer Deus que ele mesmo não teria condições. Irmão, Deus chegou para Moisés e disse: eu quero usar você. E Moisés olha: Senhor, não, acho que o senhor está enganado. Deus chegou para Moisés: Moisés, é você que eu quero. E Moisés dizendo: Senhor, olha, tenta outro, porque, olha, o senhor pode estar enganado. Não sou eu. Não pode ser eu. Moisés temeu. A tendência de todo ser humano diante de uma grande responsabilidade é temer. Tememos porque muitas vezes não nos achamos preparados para desempenhar tal função. Tememos por achar que as pessoas vão avaliar negativamente aquilo que a gente vai fazer, as nossas ações. Mas se foi Deus que designou tal tarefa, se foi Deus que colocou uma obra na tua mão para você fazer, se foi Deus que colocou um projeto, um sonho no teu coração, meu irmão, deixa de lado as palavras negativas e vai em direção àquilo que Deus mandou você fazer, porque se Deus mandou você fazer, Ele vai honrar você, Ele vai capacitar você. Moisés, ele teme. Moisés diz: Senhor, não pode.
mas se foi Deus, vai. Moisés diz: não, Senhor, mas era Deus que estava dizendo. Eu vejo isso claramente em Josué. Quando Moisés está findando a sua vida, e ele morre, Deus transfere a responsabilidade para Josué. No primeiro capítulo do livro de Josué, a Bíblia diz assim no título: Deus aparece a Josué e o anima. O camarada estava desanimado, estava diante de uma grande responsabilidade, e estava desanimado, e Deus aparece para ele e fala assim: ser forte, rapaz, ser corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Tem bom ânimo, não te afasta da minha palavra, medita nela de dia, de noite, porque eu farei os teus caminhos prosperarem. Ser fiel, Josué. Meu irmão, é normal temer diante de uma grande responsabilidade. Todo dia nós somos colocados diante de grandes desafios, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. Precisamos tomar decisões que vão refletir lá na frente. Todo dia a gente tem que tomar uma decisão. Hoje mesmo, quantas decisões você tomou? Você decidiu se levantar, você decidiu ir trabalhar, você decidiu, alguns, pagar uma conta, alguns decidiram não pagar, deixar vencer, pagar amanhã. Você tomou uma decisão. Todos nós tomamos decisões todos os dias. Agora você não pode, temer é normal, agora você não pode invalidar o poder de Deus na sua vida, mesmo quando você olha e não se julga competente para realizar tal tarefa. Deus é maior. Deus é maior, aleluia. Mas eu não sei fazer. Se Deus falou que é para você fazer, vai, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar, porque Deus é maior. Moisés está lá relutando com Deus. Não, Senhor. E ele apresenta, irmãos, pelo menos 5 argumentos. Olha, o camarada era preparado, pastor Ledial. Ele apresenta 5 argumentos para mostrar para Deus que ele não podia. Presbítero Monteixeira. Para mostrar para Deus que ele não tinha condições. Pegue a sua Bíblia e abra Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Qual foi o primeiro argumento que Moisés usa para Deus? Apresenta para Deus, para mostrar para Deus, aquele que foi atrás de Moisés. Moisés estava fugido, Deus foi atrás dele. Deus mostra para ele que quer usar ele. Deus vai atrás dele e diz para ele: rapaz, eu me esqueci de tudo que você fez, deixa para lá, eu te perdoo, eu quero te usar. Agora Moisés vai mostrar 5 argumentos que ele não tem condição, que ele não pode, quer provar para Deus, quer mostrar para Deus que ele está certo e que Deus está errado. Primeiro argumento, capítulo 3, versículo de número 11, o que é que diz a Bíblia ali, irmãos? Então disse Moisés, capítulo 3, verso 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Primeiro argumento, incapacidade, ou autodepreciação. Senhor, eu não tenho condições, eu não posso, eu não consigo. Na resposta de Moisés, nós notamos que ele considera os seus próprios recursos e esquece os recursos de Deus. Geralmente a gente faz isso, irmão. Nós nos colocamos em uma posição aonde a gente só valoriza o que a gente tem, a faculdade que temos, o conhecimento que temos, e aí avaliamos a situação, se vai dar certo ou se não vai dar certo, e esquecemos de usar uma ferramenta que Deus deixou para a gente, que é a fé. Não, eu, nesse corpo, com esse entendimento, com essas condições, não consigo, mas se Deus falou, eu vou acreditar, eu vou ter fé, porque se Ele falou que vai dar certo, pode o inferno inteiro se levantar, mas vai dar certo. O primeiro argumento que Moisés levanta para Deus é a incapacidade. Ele não está nem valorizando os recursos de Deus, o poder de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Ele deixou de lado tudo isso e disse: eu não consigo. Incapacidade. Segundo argumento que Moisés usa, capítulo 3, versículo de número 13, a Bíblia diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem:
qual é o seu nome? O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Sabe o que ele está alegando aqui? Ignorância. Ele está dizendo, eu não conheço o Senhor para falar tanto assim do Senhor. Eu não tenho um pleno conhecimento paliativo, teológico, da divindade que está diante de mim, para chegar lá no Egito e falar de ti. E Deus está dizendo, rapaz, só chega lá e diz que o eu sou te mandou, que deixa o resto eu vou fazer. Aleluia. Moisés, ele está alegando uma ignorância. Meu irmão, quantas vezes a gente faz isso diante de uma responsabilidade, de uma tarefa que Deus coloca diante de nós? Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Moisés previu que seria indagado por algo que talvez não soubesse responder. Mais uma vez, Moisés está confiando em seus próprios recursos e esquecendo os recursos de Deus. Terceira proposta que Moisés apresenta a Deus para fugir da responsabilidade. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. O que ele está alegando aqui? Inexpressividade. Se eu vou chegar lá, eles vão olhar para mim e vão dizer assim, o que um assassino está querendo falar em nome de Deus? O que um camarada que mata, que enterra na areia, está chegando aqui, no nosso meio, e quer que a gente vai te seguir? Se a gente te seguir, a gente já está lascado, a gente vai morrer também. Ele está alegando para Deus que Ele é inexpressivo, que as palavras que Ele vai falar, o povo não vai ouvir. Mais uma vez, Moisés está esquecendo, aleluia, que ninguém, meu irmão, ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. A obra de Deus cresce, porque os homens que estão aqui, não estão sozinhos, o Espírito de Deus está sobre a vida deles. Você foi alcançado, você aceitou a Jesus, não porque uma palavra bonitinha entrou no teu coração e você se emocionou, não, você foi alcançado, você entregou a tua vida a Cristo, porque um dia o Espírito de Deus usou um vaso aqui, atingiu o teu coração, e hoje você está aqui para glorificar e para adorar ao Senhor. Então nós não podemos deixar os recursos de Deus de lado. Moisés pensou consigo, uma coisa é operar atos milagrosos, uma coisa é dizer que Deus faz, eu quero ver se eles me provarem, se eles me pedirem para provar, o que eu vou fazer? Moisés estava esquecendo que quando ele saísse do deserto e fosse até a corte de Faraó, esse trajeto ele não faria sozinho, Deus estaria com ele. Levante a mão direita para o céu, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você não está sozinho nessa empreitada, nesse projeto, nesse sonho. Levanta a tua cabeça e vai, porque Deus é contigo. Se você crê, receba essa palavra, porque é profético sobre a sua vida essa noite. Deus não vai deixar você sozinho, meu irmão. Moisés disse, Senhor, eu não consigo. Moisés disse, Senhor, eu não dou conta. O teólogo John MacArthur afirma em um de seus comentários que Moisés foi, no mínimo, jogando baixo, indigno de, depois de Deus ter apresentado tantos sinais, ele ainda tentou fugir da vontade de Deus. Que sinais? Você lembra? Moisés bota a mão aqui dentro, tira, está leprosa, põe de novo, está sã. Moisés bota o cajado no chão, vira cobra, pega no rabo da cobra, vira cajado. Moisés viu Deus operar milagres, mas mesmo assim disse, Senhor, não dá. Meu irmão, não fuja da responsabilidade que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Mas que chamado, Cleito? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você sabe falar. Quem é que sabe falar? Levante a mão. Todo mundo sabe falar. Você tem que falar de Jesus, você tem que proclamar a Cristo. Não, mas eu não sei falar tão bem. Fale do jeito que você sabe, porque Deus vai te capacitar, e quando você menos esperar, Deus vai salvar vidas, Deus vai salvar famílias, através da tua vida e do teu testemunho. Se você crê, glorifique ao Senhor, porque Deus está falando esta palavra ao seu coração esta noite. Quando eu falo disso, eu lembro de uma história. Duas pessoas
trabalhando na mesma empresa, 10 anos, um do lado do outro. Um era crente e o outro não era crente. Chega o final de semana, os dois vão para casa. O crente vai para casa, o não crente vai para casa. O não crente, no final de semana, recebeu um convite para ir para a igreja. Foi para a igreja. O pastor pregou, o Espírito de Deus convenceu ele do seu pecado. Ele aceitou a Jesus. Quando chegou em casa, falou para a esposa ficou feliz, porque já servia ao Senhor, porque já estava entrando no mesmo processo de andar com Cristo, entrando no mesmo processo de ir à igreja. A família aceitou a Cristo. Esse não crente que aceitou Jesus no final de semana, quando aceita Jesus, recebe aquele impacto de ter Jesus na sua vida. Qual é a primeira decisão dele? Quando eu chegar lá na empresa, segunda-feira, eu vou falar de Jesus para aquele meu amigo, que trabalha 10 anos do meu lado. Chega na empresa, bate o cartão, primeira coisa que ele faz, não vai no encarregado, não vai falar com ninguém, chega do lado do amigo que já estava na máquina, o crente. Segunda-feira, indignado com a vida, estava lá trabalhando, chega o não crente que havia aceitado Jesus no final de semana, abraça o crente e diz assim: meu amigo, eu descobri um negócio esse final de semana, que mudou a minha vida, e quando eu descobri, a primeira pessoa que eu pensei foi em você, e quando eu chegasse aqui na empresa, eu ia falar para você esse negócio bom que eu descobri. Olhou para o crente e disse assim: você quer aceitar Jesus? O crente olhou assustado e disse assim: eu já sou crente, desde pequeno. Aí aquele que não era crente, que tinha aceitado no final de semana, olhou para ele e falou assim: rapaz, por que você não me falou antes? Tanto tempo eu perdi, eu já poderia estar na igreja há muito tempo, desfrutando dessas bênçãos. Quanto tempo eu perdi? Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Quantas pessoas Deus tem colocado do teu lado, na faculdade, na escola, no trabalho, lá onde você frequenta, pessoas que Deus tem colocado do teu lado, para você falar do amor de Deus, não para você pregar, mas com a sua vida, com o seu caráter, com as suas atitudes, pregar o evangelho para essa pessoa. Existe um autor que diz assim: pregue o evangelho a todo tempo, se preciso, use palavras. Meu irmão, você não precisa ser um eloquente pregador para ganhar vidas para Jesus. A sua vida, o seu caráter, o seu testemunho, a sua ética, a sua idoneidade vai salvar pessoas, aleluia. Elas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida, vão ver Jesus na sua vida, e você será um exemplo de um grande pregador, sem mesmo você ter vindo a um púlpito aqui, usando o microfone, mas lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua família, Deus vai usar você, Deus vai usar você. Não se isente dessa responsabilidade, não transfira a responsabilidade, não. Deus chamou o pastor Newton para pregar, Deus chamou o pastor Ferreira, Deus chamou o pastor Lediel, Deus chamou o pastor Aguiar, deixa eles pregar. Eu venho aqui, estou na igreja, servindo a Jesus, venho terça, venho quinta, venho sábado, venho segunda, às vezes faço hora extra em outra igreja, mas estou aqui, estou adorando a Deus, oferto, dizimo. Não, meu irmão, Deus quer muito mais de você, Deus quer muito mais de você, Deus quer muito mais. Não, você não entendeu? Levante a sua mão para o céu, porque Deus quer muito mais de você, Deus quer muito mais de você. Não, mas eu sou crente de banco. Aí, como diz meu pai, crente de banco é o prego, que não pode sair do banco, ele tem que ficar aí. Você não é crente de banco, Deus te chamou para ir para fora, Deus te chamou para ganhar vidas. Esses dias eu estava num restaurante com a minha esposa, e o Espírito de Deus falou forte ao meu coração: 98% das pessoas que estão nesse mesmo local que você está agora, estão indo para o inferno e não sabem. Naquele momento meu coração se fechou, e eu senti o peso da responsabilidade, meu irmão. Quantas pessoas que estão indo para o inferno,
morrendo de sede, e você está com um copão de água, a água da vida. Você já bebeu, matou a tua sede, só que você não oferece, aleluia, ofereça essa água, existem pessoas sedentas do seu lado, ofereça essa água, não faça como Moisés, que tentou fugir, que tentou escapar, que tentou dar um jeitinho, não, se Deus te der uma grande responsabilidade, Ele já deu, abrace essa responsabilidade, e se prepara para ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Quinto argumento, ou atitude, que Moisés demonstrou, capítulo 4, verso 13, já vou encerrar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. O que ele falou aqui, irmãos? Ele disse: Deus, manda qualquer outro, menos eu. Deus, manda qualquer um, Arão, pode escolher, o Senhor tem aí uma gama de pessoas para escolher, escolhe, menos a mim. O esforço de Moisés em evitar suas responsabilidades chegam ao clímax da sua quinta objeção. Ele teve a audácia de dizer para Deus: escolhe outra pessoa. Que você não tenha essa audácia, meu irmão, que você não tenha essa audácia, porque Deus conta contigo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus não escolheu o outro, é você. É você. Quem acredita que foi escolhido por Deus para uma grande obra nessa terra? Aleluia. Deus escolheu você. Vamos para o terceiro período de 40 anos da vida de Moisés. Nesse terceiro período de 40 anos, Moisés já foi no Egito, mesmo contrariado, aceitou, foi lá, Deus usou ele, liberta o povo, vai para o deserto, mais 40 anos, dentro do deserto, andando com o povo, peregrinando com o povo. Nesse período, nós encontramos um Moisés liderando, nós encontramos um Moisés com muitos desafios sim, mas vencendo e transpondo todos os desafios. Vemos um Moisés com credibilidade diante de Deus. Êxodo capítulo 33, está lá Moisés no deserto: Senhor, eu não arredo o pé daqui sem que o Senhor me mostre a sua glória. Eu não tiro o pé daqui, Senhor. Olha só, irmão, o assassino, o camarada que estava querendo fugir, aquele que estava querendo se escapar, dar jeitinho para não ser usado, agora fala para Deus: Deus, eu não faço mais nada sem que o Senhor mostre a tua glória. Eu quero ver se eu tenho credibilidade aí no céu, eu quero ver se eu tenho intimidade contigo. E Deus fala: Moisés, ninguém pode ver a minha glória, pode ver o meu rosto permanecer vivo, mas você tem, Moisés, você tem uma credibilidade comigo aqui. Vou te colocar na fenda de uma rocha, Moisés, vou cobrir com a minha mão, e vou passar com toda a minha bondade diante de você, e tu me verás pelas costas. Meu irmão, eu tenho certeza que Moisés não viu as costas de Deus, porque se ele visse as costas de Deus, ele ia morrer, porque Deus é glória na frente, glória atrás, em cima, Deus é revestido de glória. Então, o que você acredita? Eu acredito o que eu li. Dizem alguns historiadores que Moisés não viu as costas de Deus. John MacArthur, na sua Bíblia de estudo, Bíblia MacArthur, ele também afirma que Moisés não viu as costas de Deus. Ele viu apenas a sombra do calcanhar de Deus. Mas a presença de Deus foi tão grande na vida de Moisés, que o rosto dele brilhava, aonde ele andava as pessoas observavam e não podia ficar perto, porque a presença de Deus era real na vida dele. Você está entendendo a mensagem? O camarada que errou, o camarada que foi inconsequente, o camarada que tentou fugir, agora onde ele está andando, Deus está junto com ele. Agora onde ele está indo, a presença de Deus está indo junto com ele, meu irmão. Aleluia! É o que Deus quer fazer na tua vida. Não, mas Cleiton, eu já errei muito na vida. Deixa de lado, entrega a tua vida nas mãos de Deus, aleluia. E aonde você andar, Deus vai andar contigo. Aonde você chegar, Deus vai chegar contigo. Aonde você colocar a mão, Deus vai colocar a dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, aleluia. Vemos um Moisés vivenciando milagre. Que milagre? Estendendo o cajado, o mar abrindo. Vemos um Moisés vivenciando milagre. Que milagre? Deus mandando maná descer do céu.
Vemos o Moisés vivenciando milagre. Que milagre? Moisés tocando na rocha, a rocha vertendo água. O camarada que queria fugir, o camarada que matou, agora está andando 24 horas. Deus do lado, e ele vendo o agir de Deus e o sobrenatural de Deus. Meu irmão, Deus quer isso para a tua vida. Deus quer isso para a minha vida. Não fuja, não saia correndo da responsabilidade. Eu encerro essa noite dizendo para você que aquele camarada, que aquele homem que disse: Deus, eu vou chegar lá e eles não vão aceitar a minha palavra. Sabe o que eu vejo em Êxodo 17? Eu vejo um povo guerreando por esse mesmo personagem que está em cima do monte com as mãos levantadas. Aleluia. Aquele homem que disse: Senhor, eu vou falar e eles não vão aceitar. Agora eu vejo na Bíblia ele em cima do monte com as mãos levantadas, e lá embaixo no vale, Josué liderando Israel em uma batalha contra os amalequitas. Eu vejo esse homem que tentou fugir, que disse: Deus, eles não vão aceitar a minha palavra, eles não vão entender o meu chamado, eles vão questionar o teu agir na minha vida. Sabe o que eu vejo? Eu vejo ele lá no monte com as mãos estendidas, mas cansado. Aí ele abaixa a mão, e quando ele abaixa a mão, o exército de Israel começa a perder, mas Deus colocou do lado dele Arão e Ur, aleluia, colocou Arão e Ur, eles entenderam o mistério, colocaram o ombro debaixo da mão de Moisés, e Moisés estendeu a mão, e pela espada de Josué, Israel venceu a batalha. Sabe o que eu vejo aqui? Um homem assassino, um homem que fugiu, um homem que tentou escapar da presença de Deus, agora com credibilidade com Deus e com credibilidade diante do povo. Sabe o que é isso? É Deus. Porque se fosse apenas por Moisés, ele não conseguiria. É Deus. Sabe o que faz a diferença na tua vida, irmão? Não é a tua condição. O que faz a diferença na tua vida não é o teu entendimento. O que faz a diferença na tua vida é a presença de Deus dentro dela. Fique de pé, por favor. O nome de Moisés está relacionado a um verbo hebraico que quer dizer tirar para fora, ou o que tira para fora. O nome de Moisés estava relacionado à sua missão. Desde os seus primeiros dias de vida, ele já estava diante da responsabilidade e não pôde fugir. Antes de você chegar ao útero da tua mãe, Deus já havia sonhado com a sua vida. Antes de você ser gerado no útero da tua mãe, Deus já havia escrito um projeto com o teu nome. Aleluia. Eu quero orar por você, não vou chamar você para vir à frente, mas eu quero que você, que entende, que tem sobre os seus ombros uma grande responsabilidade, coloque a mão sobre o seu coração agora, como sinal de alguém que está aceitando essa responsabilidade que Deus está entregando para você. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos, aleluia. Urabacanto ide revaste queri urabachandarabacai. A presença de Deus é real no nosso meio, e Deus está passando aqui. Deus está andando aqui, Ele está dizendo: filho, eu preciso de você. Eu poderia sim, filho, descer aqui na terra, me personificar como um grande pregador e ganhar muita gente, mas eu não faço isso, porque eu salvei você, eu escolhi você, eu tirei você do lamaçal do pecado, eu libertei você, eu transformei você, aleluia, eu te trouxe para perto de mim. Eu não faço isso porque eu conto com você. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, estendo a minha mão sobre a vida de todas essas pessoas que estão com as suas mãos postas no coração, como um sinal, ó Deus, de que estão aceitando a responsabilidade, de que estão aceitando a tarefa. Ah, Senhor, quantas pessoas que estão do nosso lado, que estão partindo para o inferno, e nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a palavra que liberta, nós temos a palavra que traz vida, nós temos a palavra que transforma. Deus,
Deus, aleluia, essa noite convoca o teu filho, convoca a tua filha, e em nome de Jesus, levanta este homem, levanta esta mulher. Deus, é normal temermos diante da grande responsabilidade. Moisés também temeu, mas essa noite nós vamos deixar o medo de lado e vamos abraçar a grande tarefa que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, vai conosco, se conosco, aonde o inferno se levantar, vai na nossa frente para operar milagres e livramento, porque a partir de hoje nós não queremos fazer a nossa vontade mais, agora queremos fazer apenas a tua vontade. É o que oramos em nome de Jesus. E se você crê nessa oração, levante a mão direita bem alto para o céu e diga assim comigo: eu creio que o Senhor tem para com a minha vida um grande projeto. E diga: e eu aceito a responsabilidade dessa tarefa. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Deus precisa de você, Deus conta. Aleluia. Já faz um grupo de 5 pessoas. Nós vamos fazer mais uma oração. Procure aí 5 pessoas pertinho de você, dê as mãos. Pequenos grupos, 5, 6, 7 pessoas. Nós estaremos orando. Palavra de Deus aos nossos corações. Irmãos, Moisés, né? Quanta desculpa, mas no que ele se tornou a partir do momento que entendeu o que Deus queria na vida dele. Nós estamos aqui há praticamente 5.000 anos depois, falando de um homem que foi um grande líder, porque mesmo tendo um passado cabuloso e sendo covarde, ele deixou-se ser levado por Deus, buscou experiências com Deus, e Deus usou grandemente ele. Nós somos os Moisés de 2013, meus irmãos. O mundo clama pela nossa ação, guiada pelo Espírito Santo. E nessa oração em círculos, você vai interceder para que Deus use as pessoas que estão aí contigo. Vamos começar a orar. Pastor, chega aqui, faça essa oração. Querido Deus, querido Pai, é no nome de Jesus que nós levantamos a Ti a nossa voz, mais uma vez nesta noite, como povo, como família, como igreja do Senhor, como Teus servos, Senhor. Pai, agora neste momento, Senhor, de unidade do Teu povo, onde eles estão, Senhor, reunidos em grupos, estão ali, Senhor, colocando diante de Ti os seus desejos, Senhor, os seus temores, as suas doenças, Senhor, aquilo que está afligindo os seus corações. Alguns também estão Te agradecendo, Senhor, pelas vitórias. Queiras, ó Pai, estender a Tua boa mão agora sobre cada um dos Teus filhos aqui presentes. É no nome de Jesus nós oramos agora, Senhor, para a glória de Deus. Senhor, entra com providência, entra com graça, com vitória, com milagre, com libertação, com cura, Senhor, com salvação. Senhor, dá uma visão nova, renova, Senhor, a minha vida, renova as nossas vidas, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, que Tu nos ama e Tu nos escolheste e que Tu precisas de cada um de nós. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.